Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal Guilherme Pergamin e hoje dando continuidade sobre as ministrações Jesus e a Igreja, eu estarei falando por que José ele se casou com a sua esposa Azenate antes da fome de 7 anos. Confira aí. Mas antes de você ver esse vídeo, não esqueça de se inscrever no meu canal Guilherme Pergamin. Se inscreva, deixe o seu like, o seu comentário e faça parte desse novo canal que está disponível para você no YouTube, Guilherme Pergamin. José. Quem foi José? Eu sempre gosto de explicar isso nos meus vídeos, porque de repente você não conhece a história. Resumidamente, José ele foi um dos filhos de Jacó, que depois Deus mudou o nome para Israel, da onde vieram as 12 tribos de Israel, e José era um dos filhos de Jacó. E nós vemos que José, e nesse vídeo eu quero relatar também que algumas semelhanças da vida de José com a própria vida de Jesus, porque nós vemos na Bíblia existem tipos, que lá no Velho Testamento que depois chegaram plenamente no Novo Testamento e na pessoa de Jesus Cristo, assim como Davi, como Moisés, que foi o libertador do povo. Jesus é nosso libertador. E José, ele foi vendido, aos ismaelitas pelos irmãos, assim como Jesus também foi vendido por Judas, foi traído por Judas com as 30 moedas de prata, que Judas ali recebeu. E nós vemos que há muitas semelhanças, na vida de José, como também aconteceram na vida de Jesus. Mas hoje eu quero relatar, porque essa série chama Jesus e a Igreja, e eu tenho falado ao longo desses vídeos, da proteção do esposo para a esposa, do noivo para a sua noiva. E não foi diferente com a vida de José. José, ele, aos 17 anos, ele foi vendido, pelos próprios irmãos por 20 ciclos, ali a Bíblia fala 20 ciclos de prata. E nós vemos que ele chega depois até o Egito, e ali ele é escravo na casa de Potifar. Ele é injustamente condenado, por um estupro, digamos assim, da mulher de Potifar, que o condena dizendo que ele havia seduzido ela, sendo que na verdade foi o contrário. Nós vemos lá isso em Gênesis 37, você pode conferir depois. E nós vemos que José chega na prisão, ali ele fica também anos, e depois de 2 anos estando ali naquela prisão, Faraó ele tem um sonho, sobre 7 vacas gordas e depois 7 vacas magras que devoravam as gordas. E depois um segundo sonho, mas era o mesmo sonho, os sonhos se interpretavam juntos. Ele sonha sobre 7 espigas cheias, abundantes, bonitas, e depois ele sonha com 7 espigas magras, esturricadas, secas pelo vento, e que devoravam essas espigas, Até um sonho, para quem não tem nada, é um sonho meio macabro, mas Deus tinha um propósito nesse sonho. E ninguém no Egito pôde interpretar esse sonho. Então, ali o copeiro, que havia estado preso um tempo, aonde José estava preso também, juntamente com o padeiro, A Bíblia fala copeiro-chefe, o padeiro-chefe. Eles tiveram um sonho também na mesma noite. E no dia seguinte José viu que o semblante deles estavam tristes. E José conseguiu interpretar. Tanto que o que José interpretou aconteceu. O padeiro, depois ele foi morto, depois de 3 dias. E o copeiro foi restituído ao seu estado, ao seu cargo de copeiro, na corte de Faraó. Só que o copeiro havia esquecido, José fala: olha, quando você estiver lá diante do rei, diante do Faraó, não se esqueça de mim. Olha, se lembra que eu estou aqui, eu fui preso injustamente, Só que a Bíblia fala que o copeiro esqueceu.
Mas passaram-se 2 anos e Faraó teve esse sonho que eu falei e ninguém pôde interpretar. E de repente ele se lembra, o copeiro, e fala: ó, Faraó, olha, rei, existe um hebreu que está preso, mas ele pôde interpretar o meu sonho, o sonho do padeiro, né? Naquela época, quando nós estávamos presos. E Faraó, obviamente, a Bíblia não fala assim, mas ele deve ter ficado curioso, deve ter ficado alarmado, falou: não, traga logo. E José se apresenta a Faraó. Ele estava ali com roupas, né, com certeza de preso, apesar que ele fala que Deus abençoa José, tanto que mesmo estando na casa de Potifar antes de ser preso, Potifar colocou ele como administrador daquele lugar. Na prisão, mesmo sendo preso injustamente, ele foi, o carcereiro colocou ele também para tomar conta ali, ajudando ele, né? Porque José era um homem abençoado, né? Que mesmo tendo vivido a traição dos irmãos, mesmo tendo sido acusado injustamente, sendo preso, você vê que tudo isso aconteceu com Jesus, mas o Senhor era com ele. Assim como o Senhor era com José, também foi com Jesus, né? E nós vemos tipos, né? Tipologias na Bíblia. E nós vemos que quando José se apresenta a Faraó, e ali Faraó relata os sonhos que ele teve, das vacas, das espigas, José pôde interpretar, porque Deus havia revelado, havia dado esse dom para ele interpretar sonhos, né? Nós vemos que uma parêntese, né, interessante, que assim como José Daniel na Babilônia, também Deus deu esse dom de visões, de interpretação de sonhos, porque também Daniel interpretou o sonho de Nabucodonosor 2 vezes, aquela da estátua, e depois do sonho onde que Nabucodonosor se tornava um homem louco, né? E isso aconteceu depois com Nabucodonosor. Mas voltando a José, nós vemos que ele pôde interpretar. E em Gênesis 41, eu vou ler agora, Gênesis 41, 37, fala assim: o conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharemos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Só um parênteses, né? Você vê que o próprio Faraó, e ali eles eram politeístas, acreditavam em muitos deuses, mas ele falou: olha, esse homem tem o Espírito de Deus. Você vê que é muito interessante que um rei ímpio que não temia ao Senhor pôde confirmar isso na vida de José. Continuando, depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém é tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. E fê-lo subir ao segundo carro e clamava diante dele: inclinai-vos. Deste modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, contudo sem a tua ordem ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. E a José chamou Faraó de Zafnate Paneia, e lhe deu por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e percorreu José toda a terra do Egito. Era José da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Nós vemos interessante essa tipologia de Jesus na vida de José também, porque Jesus ele veio para os seus, como está lá em João, mas os seus não receberam. José havia também sido vendido pelos irmãos, assim como Jesus foi traído pelos seus irmãos também. Então houve na história um parênteses, onde que os seus não receberam, e Jesus então ali ele começa a estabelecer a igreja em Atos 2, através
dos seus discípulos que ele havia escolhido depois que se tornaram apóstolos. E houve então parênteses na história, que Deus não, obviamente, não esqueceu e jamais esquecerá do seu povo Israel. Mas ali houve um parênteses, e assim como José, houve um parênteses, porque os seus irmãos o venderam para uma terra de estrangeiros, e ali ele começa um trabalho, um tempo, como se fosse também um parênteses na história. E então ele é chamado por Faraó de Zaphnat-Paneah, e na tradução quer dizer o Salvador, né? E realmente, assim como Jesus também é o nosso Salvador. E nós vemos, como que eu li, que Faraó, ele dá para José uma mulher egípcia, uma mulher estrangeira, né? Uma mulher, digamos assim, gentia, né? Para que fosse a sua esposa. E a Asenate, nós vemos que ela aparece só nesses textos aqui de Gênesis 41, e depois ela não é mais relatada. E assim como a igreja também era um mistério, porque os profetas, não viram a igreja. A igreja é o corpo de Cristo na terra. Ele é o cabeça, como está lá em Efésios, sendo que também Efésios fala, grande é o mistério de Cristo e a igreja, como eu tenho falado ao decorrer dessa série de estudos sobre Jesus e a igreja. E nós vemos que José então se casa com uma estrangeira, né? que até então também não servia ao Senhor, mas que com certeza José, depois que se casou com ela se tornou uma serva de Deus. Tanto que aqui, eu vou continuar lendo em Gênesis 41, 50, a palavra do Senhor fala assim: antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Asenate, filho de Potifra, sacerdote de On. José, o primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Nós vemos que a Asenate, assim como a igreja, ela gera filhos para o Senhor. É muito interessante, apesar que lá Manassés e Efraim, eles não foram filhos estrangeiros que José teve, não. Tanto que nas 12 tribos de Israel existem a meia tribo de Manassés e a meia tribo de Efraim. Eles fizeram parte também das 12 tribos de Israel. Mas nós vemos que é interessante que a igreja hoje gera filhos para Deus. Filhos, né? Que entram também nesse corpo, que é a igreja, nesse parênteses, porque obviamente esse parênteses vai terminar com o arrebatamento da igreja, e depois Deus volta de novo a tratar especificamente com o seu povo Israel, assim como José, porque nós vemos que os irmãos o venderam, depois abriu um parênteses, ele foi na terra dos gentios, ali o nome dele foi aclamado como Salvador, assim como Jesus hoje no meio dos gentios, tanto de judeus como gentios, porque também existem judeus que também hoje se convertem ao Senhor Jesus, sabe que Ele é Deus, sabe que Ele é o Senhor, é o Messias, que Ele fez um. Mas nós vemos que depois ali ele casa com uma estrangeira, Asenate, né, que não servia ao Senhor, mas conheceu ao Senhor através de José. E só que quando esse parênteses se fecha também aqui em Gênesis, fala que os irmãos, no tempo da fome, depois que começou a fome, 2 anos que a fome já havia se instalado no mundo, os irmãos de José voltam e se inclinam perante ele. E José se lembra do sonho que ele teve, onde que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam. Por isso que lá em Apocalipse 12 fala de uma mulher grávida que tem a lua na cabeça, tem o sol, a lua, né? 11 estrelas, 12 estrelas, e muitos ali falam: essa mulher é Maria, essa mulher é a igreja. Não, essa mulher é Israel.
Porque qual que é a simbologia de Israel? Né? Que o próprio Jacó, que depois se tornou Israel, lá quando José relata o sonho, Jacó, ele entende que ele era o sol, que a mãe de José era a lua e que os outros irmãos eram as estrelas. Então era Israel. Mas voltando para o tema de hoje, né? E só para finalizar o que eu estava falando, depois José dá a se conhecer aos seus irmãos. E isso vai acontecer na segunda vinda. Porque primeiro houve o parênteses, mas depois que o parênteses acabar, e quando Jesus voltar com a sua igreja, a sua noiva, né? Lá em Apocalipse 19, ele se dará a conhecer aos seus irmãos. Quem são os seus irmãos? O povo de Israel, que vai saber então que ele era o Messias, né? Porque foi isso que aconteceu. Os irmãos de José reconheceu que ele era, Deus tinha levantado ele como Salvador daquela época, assim como vai acontecer futuramente. Mas voltando, como eu falei aqui nesse tema de hoje, nós vemos interessante que por que será que ele se casa antes? Nós vemos que na verdade foi Faraó que deu a Zerade como esposa dele. Mas Faraó muitas vezes é representado, né, por Satanás, porque ele escravizou o povo no tempo de Moisés, mas nesse tempo aqui ele não escravizou, muito pelo contrário, ele abençoou, tanto que depois ele deu a terra de Gósen para o povo de Israel, quando houve fome, através de José. Aqui Faraó representava o próprio Deus, que concede uma esposa ao Salvador, àquele que tem todo o controle nas mãos ali da situação, que tem a direção, assim como Deus Pai deu a Jesus, né? Porque lá em Mateus 28 fala, toda a autoridade me é dada no céu e na terra. E aqui, como José, aconteceu a mesma coisa, porque obviamente José e Faraó, sabendo que viria fome, ele não poderia deixar uma noiva, né? Porque você vê, é interessante que ele poderia, não, primeiro eu vou pensar em administrar e tal, e depois eu penso nisso. Não, antes de vir a fome, ele se casou. E nós vemos que houve também 7 anos de abundância, e depois foi 7 anos de fome. Nós sabemos que a tribulação durará 7 anos, a partir da assinatura de acordo que o anticristo fará com muitos, como diz Daniel 27. Os mesmos 7 anos. E é interessante que enquanto está tendo as bodas do Cordeiro, 7 anos no céu, para entregar os galardões, para tirar o povo de Deus, a igreja, porque em Apocalipse 22 fala, e a noiva e o Espírito diz vem. E no céu haverá abundância, mas na terra haverá também 7 anos, é um paralelo dos 7 anos de abundância com 7 anos de fome, no mundo espiritual e no mundo físico. E aqui vai estar tendo o que? Fome, guerras, pestes, o anticristo, perseguindo aos santos, mas não aos santos igreja, é os santos judeus e aqueles também que se converterem nesse período. Mas Deus vai proteger a sua igreja. Jesus vai estar nas bodas, assim como José se casou antes dos 7 anos de fome. E é isso que eu queria deixar registrado hoje, nesse terceiro vídeo de Jesus e a igreja. E eu espero que esteja abençoando a tua vida. E que essa dúvida, que hoje, né, muito se fala, poxa, a igreja vai passar ou não pela tribulação? Assim como eu falei das rugas, assim como eu falei de Moisés, que quis poupar Zípora, mesmo sabendo que Deus iria guardar, e guardou. E José também quis, juntamente com o Faraó, que ele representava ali o próprio Deus, né, nesse contexto, e deu uma esposa para o Salvador. Jesus falou lá
em João 14. Eu queria terminar com essa palavra. Na casa do meu pai há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar, e quando eu for, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu esteja, vós estejais também. Foi isso que José fez. A minha esposa tem que estar comigo, guardada no tempo da fome, nesses 7 anos de tribulação que virá na terra. Que Deus possa abençoar, e que você que ainda não faz parte desse corpo, se você quer ser guardado, assim como a Zenate, assim como Zípora, que fala nos outros canais, nos outros vídeos, seja guardado do tempo da provação que há de vir no mundo inteiro. Aceite Jesus como teu Senhor, como teu Salvador, porque naquela época todos tinham que aceitar o termo que José colocou para que eles sejam salvos. Assim é Jesus, que é maior do que José. José é somente um tipo, mas em Jesus toda a plenitude acontece, e Ele pode te salvar desse tempo de tribulação que há de vir no mundo inteiro. Deus te abençoe. Inscreva nesse canal, ajuda para que este vídeo possa alcançar muitas vidas e abençoar muitas vidas. Deus te abençoe.